agora pro Gundam que não é Gundam, com Kyokai Senki, a segunda parte. Que basicamente é da Sunrise, só que é o estúdio subsidiário, o Sunrise Beyond, então parece Gundam, robô gigante, Gundam, Araújo. E aqui é a continuação direta da primeira temporada, onde o Japão foi dividido em 4 potências militares e basicamente os japoneses meio que sumiram do mapa, e meio que vivem naquele caos que fizeram no país deles, né? E a gente tem aqui o Amou, que é o nosso protagonista, que ele consegue ter acesso a uma super tecnologia, a um robô gigante, ele pega o robô gigante, o pessoal não gosta muito do que ele fez isso, né? Porque sem querer ele aparece ali com aquele robô gigante, ele é dado como terrorista e tem que zarpar e tentar sobreviver. E acaba se aliando com outras pessoas que são a resistência ali, que também são japoneses que tentam sobreviver a uma situação dessa onde eles têm muito menos poder e recurso. E, cara, Kyokai Senki, ele poderia ser de fato essa obra que vai falar de uma história muito mais complexa sobre essa ideia de política, economia, guerra, de uma forma muito mais ampla, como geralmente Gundams fazem. Só que aqui ele não faz necessariamente isso. Ele faz, só que não é a melhor coisa que ele faz. A melhor coisa que Kyokai Senki faz, sem sombra de dúvidas, é personagem. Em especial, o próprio Amou, que é o protagonista, ele é um protagonista incrível. Toda a passagem dele sobre essa situação, dele tentando sobreviver, dele entendendo que esse mundo é muito mais caótico, sobre guerras, mortes, perda, tomar lados, tirar vidas e como tá a situação do país dele, de pessoas que ele gosta e tentando proteger os seus amigos. Ele vive esse negócio e a maior parte da obra é sobre isso. É sobre ele, sobre os outros personagens de apoio também, que são 3 protagonistas, sobre outros personagens que são da resistência ou também como ele vai construindo relações com outros personagens de outros países, de outras forças militares e como isso vai crescendo. Inclusive, na segunda temporada, é muito sobre isso. A guerra meio que já tá instaurada, tanto que anteriormente, no começo da série, eles estão meio que vivendo aquela guerra fria, tal, meio que uma morde não sopra. O sopra e não morde no morde, no caso. E as coisas vão começando a ficar mais sérias. Até porque tem um ser, né, que é apresentado na primeira temporada, que é o Ghost, que é uma espécie de inteligência artificial autônoma, que começa a dar muito problema pra todo mundo. E conseguem meio que pegar essa tecnologia e usar pra uma outra coisa. E a coisa começa a evoluir, os problemas começam a ficar muito mais sérios. E a história, a narrativa, cresce. Essa crescente, para falar sobre esse mundo, sobre esses problemas, trazer todo o passo a passo de uma forma muito mais instrutiva, ele é bom, de fato, ele consegue respaldar muito bem os problemas de cada país, o problema de cada unidade, o problema de cada região, como esse passo a passo vai acontecendo, quais são os interesses dos envolvidos, como os personagens se conectam a essas situações, que é um micro, onde eles são apenas adolescentes lidando com essa situação, enquanto você tem um macro muito mais complexo desse mundo. E eles vão conseguindo dar essas parcelas, mostrando essas facetas e dando tempo ao tempo para mostrar essas coisas. O final, obviamente, começa a escalonar, começa a ficar muito mais complexo, todas essas passagens. Ele precisa falar sobre todos os lados, as 4 forças, basicamente, que estão lidando e conflitando nos momentos finais da obra. Enquanto ele tem muita coisa pra falar, ele talvez não consiga falar isso com muita excelência. Não só por âmbito de roteiro, porque o roteiro ele não dá tanto tempo pra falar tudo, mas também a produção tem que lidar com tanta situação que é difícil deles fazerem isso com muito mais foco. Então eles têm que escolher alguma coisa pra falar melhor, ou pra conseguir conceber melhor. Então, de vez de lidar com uma batalha épica, campal, com um monte de unidades não tripuladas, e como está a situação daquela batalha, eles lidam com uma coisa mais contida. Pô, vamos fazer isso meio que off-screen,
sabe? Vamos falar como os capitães, os caras que estão coordenando a porra toda. Maravilha, tá difícil hoje. Como eles estão lidando com tudo isso? Através de painéis, falando como o campo de batalha está e não de fato mostrando porque o orçamento precisa ir pra um lugar. Por exemplo, para as batalhas de Gundam de 1 para 1, né? De uma unidade contra a outra, porque daí a coisa flui melhor. Tanto que na primeira temporada era a mesma coisa. Ele não conseguia fazer uma batalha campal, uma batalha muito grande com muito orçamento. Então ele continha mais o orçamento pra batalha quando é uma unidade contra a outra ser melhor executada. Então você sabe que a verba aqui não é tão grande, você sabe que aqui eles querem lidar com uma obra muito ampla, mas que não dá pra falar de tudo. E faz sentido. A Steph sabe disso, eles nos preparam pra isso e eles trabalham quando tem momentos chaves. Tanto que esses momentos chaves estão ligados literalmente ao protagonista ou às passagens que ele está vivendo sobre essa situação de guerra. E ele se sobressai justamente por isso, porque tudo pela ótica do Amou é muito bem feito. É honestamente bem feito. E em contraste do resto dos personagens, ou de todo aquele mundo, talvez nem tanto. Por quê? Porque não deu tempo, porque não tinha orçamento, porque não tinha como fazer tudo. É difícil, é entendível, mas é difícil. E o que eles não fazem com primor, eles fazem pelo menos bem feito. O final, por exemplo, ele é um final um pouco corrido, ele é um pouco explicativo demais, e você tem um ou outro personagem que estão ali pra te explicar a conclusão de uma situação bem ampla, bem complexa, bem inflada, e você fala, pô, eu não vi uma boa parte desses acontecimentos, mas eu entendo que ele faz sentido pelas explicações prévias que você me deu até então. Então você tem esse perde-ganha em Kyokai Senki que faz sentido, e que ele tem noção disso. Mais noção, inclusive, do que na primeira temporada, onde ele tentava fazer algumas cenas um pouco mais grandiosas e não tinha como. Tinha umas batalhas, principalmente no meio da primeira temporada, que ele devia muito mais. Não só de batalha, mas a concepção da cena em si, storyboard, os personagens meio que se teleportavam demais e você falava, pô, eu sei que você quer fazer esse negócio épico, mas você não tem como fazer isso. Faz uma coisa mais contida, e essa segunda temporada eles entenderam isso e começaram a fazer isso. Trabalha melhor em pontos catárticos, trabalha melhor em pontos pontuais, deixa a história um pouco mais sóbria, só que entrega um fechamento, uma conclusão, um andamento em determinados pontos que são chaves para a história, com muito mais foco do que tentar fazer um pouco de tudo e não fazer nada ao mesmo tempo, e acabar não concluindo nada, ou se perder naquilo que ele tá tentando focar. Então o Kyokai Senki, ele sabe quais são os seus problemas, ele sabe quais são as suas limitações, ele sabe que ele não consegue fazer tudo, e ele entrega pelo menos os pontos principais, ou o ponto focal que é personagem, muito bem. Muito bem, ele tem até muitas questões mais complexas sobre questão de valor da vida, o peso de você tirar a vida de alguém no meio de um combate, ou o fato de você precisar tomar uma decisão pesada no meio de um combate quanto a isso, traumas. Ele começa a trabalhar questões bem interessantes aqui, ainda mais pela perspectiva de adolescentes. Então, ele é complexo, mas ele reduz a uma perspectiva que faz muito mais sentido a âmbito de personagem. E ele consegue se sair muito bem no final do dia quanto a isso. São personagens cativantes, são ideias que fazem sentido, são temáticas que são bem palpáveis. O mundo, por mais até, às vezes, meio lento e descritivo demais. Tem alguns episódios que eles são monólogos muito grandes para tentar explicações, para tentar explicar situações bem atuais até. Vamos dizer assim que um dos conflitos, ele literalmente tá pegando algo muito parecido com o que a gente tá vendo na nossa atual situação histórica de uma grande nação que quer, digamos assim, subjugar uma nação menor, né? E aqui eles trazem, vamos dizer assim, uma realidade bem parecida, e como ele conta essa situação, é muito fácil de você pegar, é muito fácil de você, inclusive, assimilar, e ele faz um bom trabalho em cima disso.
Se ele tivesse mais tempo e mais orçamento, Kyokai Senki poderia ser um dos melhores animes dessa temporada, porque ele dá brecha pra falar de muitas coisas muito complexas, principalmente quanto a essas questões políticas e econômicas que ele traz aqui, até âmbito tecnológico, ele tem umas conversas bem legais pra falar sobre essas unidades não tripuladas, o valor de uma unidade que você tá jogando pro campo de batalha e você não tá gastando, você tá gastando literalmente dinheiro e não vidas pra você fazer essa máquina funcionar. Então tem de fato muita coisa bacana que ele faz aqui, e o que ele foca, ele é muito assertivo, e o que ele não foca, pelo menos ele deixa bem setado pra você entender o começo, o meio e o fim da narrativa. Por fim, eu dou um 7 pra ele, eu dou um 7 pra esse Gundam, que não é Gundam. Gostei bastante do que eu vi aqui, e principalmente tá de parabéns o trabalho que fizeram em âmbito de personagem, principalmente em cima do Amou. É um bom personagem, é um bom protagonista, ele valeu muito a experiência narrativa aqui dentro de Kyokai Senki. E é isso.